Você acha que a gente está no fim dos tempos? Eu não gosto de especular sobre esse assunto e tenho a impressão de que não. Por quê? Quando se fala de Apocalipse, fala a respeito do que exatamente? A palavra Apocalipse significa revelação. Então o último livro da Bíblia tem esse nome porque ele começa com as palavras revelação de Jesus Cristo ao seu servo João, etc, etc. Do que o Apocalipse está falando, o livro em si, né? Ele está tentando ser uma espécie de teologia da história. Ele está mostrando como é que a história se desenrola debaixo da autoridade de um Deus soberano. Certo. E de como ele está conduzindo tudo para um grande clímax. Né? Agora, o que acontece? A linguagem apocalíptica é uma linguagem cifrada, é uma linguagem que ela tem diversas aplicações, ela não tem um significado só. Certo. E aí o que acontece? Eu acho que o pessoal entra numa neura, numa paranoia mesmo, quando começa a roteirizar o fim do mundo. Que aí pega um versículo daqui, um versículo de lá, um versículo não sei de onde e tal, cria um roteiro e começa a achar que aquilo é bíblico. Aquilo está na Bíblia, porque você tirou de lá, mas aquilo não é bíblico, porque o roteiro não está como um roteiro ali presente. Né? Quando, por exemplo... O que você tem é uma série de dados, mais ou menos ali predispostos, e depois você os organiza de um jeito ou de outro. Alguns deles são até contraditórios entre si. Uhum. Então, sendo bem... Por que eu acho que nós não estamos no fim dos tempos, né? Porque eu acho que o progresso da iniquidade, do mal, ele não chegou àquilo que Jesus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, se não me engano, versículo 12, chama de anomia. Ou seja, a ausência completa de lei moral. A gente ainda sabe, tá difícil, cada vez menos é possível. A coisa tá complicada, mas a gente ainda tem, a gente sabe o que é o certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Você não tem uma tal desorientação em que a sociedade perdeu a estrutura completa da moralidade. Aquilo que a gente chama classicamente de lei moral natural. Eu acho que esse é um ponto que detém o avanço do mal, né? São Paulo fala disso, né? Que o mistério da iniquidade já está em ação, esperando que desapareça o kateron, é a palavra grega, né? Aquele que o detém. Nossa, o que já teve de especulação sobre o que é esse kateron é uma coisa muito grande. Eu acho que é isso, que é a existência ainda de uma lei moral perceptível. As pessoas ainda conseguem discernir o que é bom, o que é mal, conseguem ainda ter um certo princípio de moralidade. Quando isso acabar, aí, meu filho, as compotas do mal vão vir com toda a sua força. Aí já não vai ter mais nenhum limite. Então, por isso eu acredito que não, ainda não. Então, você acredita que teremos sinais? Porque, por exemplo, conversando com outras pessoas aqui no podcast, foi falado de uma grande crise humanitária, falado de uma crise geracional de pais e filhos não se entendendo, de um agindo contra o outro, agredindo o outro, de as famílias sendo despedaçadas por isso, por ódio dentro do seio familiar. E toda essa questão, né? Toda essa... seriam, tipo, digamos, sinais. Esse seria mais um sinal? Bom, não. Eu acho... Primeiro que estes sinais... Se você lê, por exemplo, os discursos escatológicos de Jesus no Evangelho, Mateus 24, Marcos, acho que 13, Lucas, talvez 20, 21, por aí,
o que você vai ver é Jesus dizendo o seguinte: olha, vai acontecer um monte de sinais, mas não é o fim. Não se atemorizem. Se alguém disser o Cristo está aqui, não vão lá, porque não é. E o que ele diz é: cuidado para que ninguém vos engane. É a única advertência que ele faz. Ele não diz em nenhum momento assim: vão estocar comida, papel higiênico, faça um bunker para você debaixo da casa, que vai ser uma... Fala nada disso. Cuidado para que ninguém vos engane. Ponto final. Então, veja bem, quando a Escritura fala de sinais, de certo modo, todos esses sinais que ali aparecem, eles estão presentes na história da humanidade como um todo. Mas eles vão se adensando na medida em que você percebe uma corrupção na criação. Fenômenos naturais, catástrofes cósmicas. Isso vai se adensando. Então, por exemplo, hoje qualquer pessoa que estuda um pouco de ecologia fala sobre problemas sérios climáticos, problemas sérios que nós temos no planeta, que eles existiam antes, em alguma escala, sim, mas eles se tornaram mais densos, eles vão se tornando mais, digamos assim, concentrados. Então, nisso eu acredito. Mas o que eu acho que é ocioso é especular assim: quando é que vai ser? Será que vai ser agora, daqui a 50 anos, daqui a 100? Isso daí, inclusive, eu acho que há uma interdição a isso, dada por parte de Cristo no Evangelho. Quando ele diz: isso não compete ao Filho, não compete a ninguém, é o momento que o Pai reservou para a sua escolha soberana. Então, tipo assim, fiquem quietinhos sobre esse assunto e vão vivendo o Evangelho. Tá certo. Então, é bom que a gente, como você falou, não se atemorize, né? Que a pessoa ela fique, então, fincada nessa vida, tente desfrutar ao máximo, nada de medo, nada de fim dos tempos, nada de tem que buscar a Deus, né? Buscar a Deus de todo o coração. Isso não tem prazo de validade. Porque, assim, a verdade é que eu não sei quando é que o mundo vai acabar, mas eu posso morrer a qualquer segundo. A minha vida não tem segurança nenhuma. Nós deveríamos pensar mais nisso. E diante da eventualidade da nossa morte, é a pergunta simples: onde você vai passar a eternidade? Porque, veja, quando você olha para o passado, as lembranças que você carrega da infância são tão pálidas, tão distantes, parece que aquilo nunca nem existiu. Essa vai ser a sensação que nós vamos ter na eternidade em relação a essa vida como um todo. Aquilo que a gente dá importância aqui não tem importância nenhuma. As pessoas que a gente acha que são importantes não tem importância nenhuma. Aquilo que nos faz sofrer não tem importância nenhuma. Nós vamos olhar para trás e vamos dizer assim: meu Deus, por que eu perdi tantas ocasiões de te amar, de conhecer, de te adorar, de viver para ti, e eu fiquei correndo atrás de um monte de prazeres fugazes que duraram uma fagulha. E eu achei que aquilo era o mais importante. E agora aqui, diante da eternidade toda, eu preciso receber o resultado das minhas escolhas. Então essa é a pergunta mais importante: onde você quer passar a eternidade? No céu ou no inferno? Se você quiser passar no céu, só existe um caminho, que é Cristo. Então você precisa entregar-se a Ele de corpo e alma e se converter para valer. Caso contrário, é o que diz a Escritura: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.